Olá, meu amigo, olá, minha amiga, e a prosa continua. Segurança digital. Você está seguro? É uma boa questão, hein? E quando a gente fala das nossas crianças, dos nossos adolescentes? Estamos em Maringá, uma cidade com 430 mil habitantes. Isso não te incomoda? Para mim, eu tenho certeza, para muitos que estão nos ouvindo, sim. E com certeza o inspetor aqui, que gentilmente vai se apresentar, vai falar se incomoda também. Está presente aqui no programa Edilson Correia em Comunidade, o inspetor da CRIA, Marcos. Edilson, obrigado pelo convite. Estamos aqui hoje para falar sobre um fenômeno que está acontecendo aqui em Maringá. E aproveito o seu programa, seu gentil convite, para convidar os maringaenses que estão nos assistindo para entrar nessa luta com a gente, principalmente no que nós vamos falar aqui sobre a segurança digital dos nossos filhos. Infelizmente, hoje, Edilson, nós estamos vivendo um momento em que os pais estão delegando a educação dos seus filhos ao celular. Chega em casa, entrega o celular e deixa a criança, o adolescente, nesse universo digital, nesse universo online. E lá dentro da internet os perigos são enormes. E é isso que está acontecendo muito, é isso que nós estamos atendendo muito lá no Nucria, aqui na nossa cidade. Mas o negócio é o seguinte, Marcos, você vai falar sobre tudo isso aí. Se apresente, estimado amigo. Ok. Eu sou do Rio de Janeiro, mas moro em Maringá há muitos, desde os 15 anos. A minha família veio para Maringá, vieram aos poucos, né, para estudar na Universidade Estadual de Maringá, e eu sempre vinha para cá para passear. Então eu fui, né, gostando da cidade, toda a minha família gostou muito da cidade e todos foram vindo aos poucos para cá. Até que chegou a minha vez de também vir para cá. E me apaixonei pela cidade, não quis mais ir embora daqui, até que, no momento da minha vida, com 18 anos de idade, eu fiz o concurso para a Polícia Civil, passei e estou há 25 anos trabalhando na Polícia Civil. Nunca, assim, na cidade de Maringá faz 2 anos só que eu estou, mas já estou há 25 anos na Polícia Civil, servindo a você aí que está nos assistindo. Mas é uma coisa que eu sempre pergunto, né? Por que Polícia Civil? Como que chegou a essa decisão? Olha, eu vou seguir essa carreira. Inspiração? Tinha pessoas da família que eram? Fala aí. A família da minha mãe, a maioria deles eram da aeronáutica, todos do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a aeronáutica era uma possibilidade de emprego para muita gente. Então, a família da minha mãe, todas da aeronáutica. E eu sou da geração do Bang Bang, do Velho Oeste. Os meus ídolos eram os mocinhos dos filmes de faroeste. Então, eu sempre vi ali o xerife andando com o seu revólver e tal, e eu brincava muito disso e criou em mim essa vontade de ser polícia. Eu não sabia que era polícia na época, porque era Bang Bang. Mas depois eu entendi que minha vontade era de ser policial. E hoje eu sou o que eu sempre quis ser. Eu falo para minha esposa isso, a Yara, eu acho que eu sou a pessoa mais feliz do mundo, que eu faço aquilo que eu queria fazer desde criança. Sou muito satisfeito com o que eu faço. E os filhos? O que eles falam? Os filhos chegam para você e falam assim, pai, você tem filhos? Eu tenho uma de 13 e um de 6. Meu nome deles? Gustavo e Giovana. E o que eles falam assim, pai, você gosta de trabalhar como policial? Qual a sua resposta? Os meus filhos, eles gostam demais. O pequenininho, o Gustavo, ele adora. Eu conto alguns casos para eles, inclusive para minha filha, eu conto muitos casos, até para prepará-la para aquilo que eu vivo ali, né, para o que eu vejo ali, para orientar na conduta dela. E eles gostam, principalmente o Gustavinho. Ele, não sei não se não vai seguir o mesmo caminho que eu. Agora, é muito corrido o seu dia? Narre para nós, os amigos e amigas que nos acompanham nesse momento, um dia seu. Sim, o trabalho da Polícia Civil ele é muito intenso, principalmente ali no Nucria. A demanda do Nucria hoje aqui em Maringá ela é muito grande. Lá a gente não para. Dificilmente você consegue parar um minuto para tomar um café. Muitas ocorrências, a gente atende a cidade inteira de Maringá, as escolas, né? Muitas situações fora do ambiente virtual, né? Que é a vida real das escolas. Então tudo deságua ali no Nucria para a gente atender.
Então, o nosso trabalho, ele muitas vezes começa de madrugada. Hoje mesmo, para estar aqui, eu comecei a trabalhar às 6 da manhã para dar conta do que eu tinha que fazer amanhã para ter esse tempo livre para estar aqui. Então, é bem corrida a nossa rotina, muitas investigações tramitando, muitos mandados de prisão que a gente tem que cumprir, que a gente tem que encontrar as pessoas, né, que foram investigadas no passado e foram condenadas agora. Então, a gente tem que achar essas pessoas para finalizar o processo da investigação, né, que tem todo um trâmite que termina com a condenação ou não, né, do acusado, e que é a prisão. E a prisão, ela demanda muito trabalho, encontrar as pessoas que não querem ser encontradas. E nesse demanda trabalho, muitas vezes até extrapola o horário normal, é comum. Sim, muitas vezes. Trabalhar final de semana, sábado, domingo, feriado, de madrugada, principalmente quando você quer localizar pessoas que não querem ser encontradas, né, que são os condenados. Muitas vezes você tem que, sim. Outro dia mesmo eu estava num velório. Me deram a informação de que a pessoa ia estar no velório, fui pro velório e fui lá chorar no velório. E o velório foi a noite inteira, madrugada, 4 horas da manhã. Eu fiquei lá. Para o meu azar, quando eu cheguei, o autor lá, o alvo, ele já tinha saído. Poucos minutos eu perdi. E eu fui saber isso só no outro dia, porque ele não apareceu, mas porque ele já tinha saído. Então isso tem. Agora a questão é a seguinte, o tempo, né? Nós temos um bem muito precioso, a família. Uhum. O Gustavinho já chegou para você, é Gustavinho, né? Gustavinho, O Gustavinho já chegou para você e falou assim, pai, como tá a sua agenda aí para mim? Chegou já a esse ponto? Não, porque assim, em 25 anos eu aprendi a dosar isso. Então, por mais que eu esteja cansado demais, eu vou dar o tempo dele. Eu vou jogar bola com ele, eu levo ele para os lugares que eu frequento, eu treino futebol com ele, eu vivo com ele. Com a Giovana é a mesma coisa. Eu preciso ter essa interação, até porque é isso que eu estou falando para as pessoas aqui em Maringá. Cadê a interação dos pais e das mães com os filhos? É o que a gente tinha antigamente no nosso tempo. A gente assistia a novela com o pai do lado ali no sofá conversando. No intervalo você ia comer uma pipoca. Hoje os pais não têm mais tempo para os filhos. Então, apesar de tudo isso que eu falei, eu tento encaixar o tempo deles. Eles precisam ter o tempo deles comigo e com a mãe. É o negócio seguinte, eu tô conversando com você aqui, depois ela vai ficar brava comigo. Você não tá falando da sua heroína. Então vou deixar agora você. Agora ele vai falar um pouquinho de você. Vai lá. Da esposa, né? É claro. Opa. A esposa é fundamental, né? O homem que erra e a mulher também que erra na escolha do seu parceiro ou parceira, ele tá afadado ao fracasso. Eu tive muita sorte, eu escolhi e ela também me escolheu, foi mútuo isso. Uma pessoa que me ajuda demais, é Porto Seguro, sim, para mim, para os filhos, para toda a família dela. É uma pessoa que ela ajuda. O que ela não pode fazer, ela não atrapalha, mas ela ajuda. E assim, eu devo muito a ela. Toda essa liberdade que ela me dá de trabalho, esses momentos que eu fico fora de casa, de madrugada, final de semana, nunca cobrou essa presença, porque ela entende que é um trabalho muito significativo, principalmente para a cidade de Maringá, para as pessoas daqui da cidade. Então, é uma parceria, a gente brinca lá em casa, é uma sociedade que deu certo o nosso casamento. Como é o nome dela? É Yara. Yara, uma mensagem rapidinha dele, vai lá. Para minha esposa? Vamos lá. Yara, você sabe o quanto que eu te admiro, o quanto que você é importante na minha vida, dos nossos filhos. Obrigado por me permitir fazer o que eu faço. Marcos, o que é Nucria? De repente, algumas pessoas que nos acompanham nesse momento, o que é isso, a Nucria? Uhum. Não sabem, mas o Marcos vai explicar. Marcos, fala aí para a comunidade. Nucria, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime. O que nós atendemos lá? Crianças e adolescentes que foram vítimas de algum tipo de crime. Não todos, existe um rol ali de crimes que a gente atende. Mas vamos falar dos principais. Violação dos direitos da criança, violências físicas e violências sexuais. E no âmbito do mundo aqui offline, né, que a gente brinca, e no mundo online, ou seja, lá na internet, que é uma coisa que está evoluindo e está crescendo bastante e que a gente tem atuado muito nesse campo, que é a minha principal atribuição lá no Nucria, é atender essas famílias que tiveram crianças e adolescentes vítimas de algum crime cometido lá na internet, principalmente os abusos sexuais. Você conhece a doutora Karen? Minha chefe, opa. Fale aí então sobre a doutora Karen. Doutora Karen é a delegada que está no CRIA desde o início.
todo esse trabalho que vocês veem, às vezes, na televisão, aí, as prisões que o Nucria tem feito, só esse ano nós já prendemos 48 pessoas. Isso é decorrente do trabalho que vem sendo feito desde o início do Nucria. E a delegada Karen está à frente disso desde o início. Então, todos esses números que vocês estão vendo aí, sendo noticiado quase que toda semana de prisões, é decorrente do trabalho que foi feito pelo Nucria desde que ela assumiu. E isso é um reflexo muito positivo. Quero mandar um abraço aí para a doutora Karen e agradecer a liberação do Marcos para que pudesse estar presente hoje aqui no programa Em Comunidade, na TV Engá, prestando esse apoio com informação à nossa comunidade. Obrigado, doutora Karen. Marcos, é o seguinte, internet tá ali. Não tem como. Hoje no celular você já pega e já está navegando pelo mundo da internet. Os pais estão desesperados. O que a gente pode fazer quando isso envolve crianças? Porque hoje muitas estão aí com celulares. Que dica que você daria para esses pais? Edilson, existem muitas dicas, principalmente no que se refere à segurança no aparelho. Aplicativos que você instala para controle parental, que você vai saber por onde que a criança navegou, o que ela fez, com quem conversou, com quem trocou mensagens e tal. Isso está ali, você baixa, procura lá na Play Store do seu celular, você vai encontrar e vai instalar. Isso é uma dica. Mas mais importante do que isso, nós estamos falando de adolescentes, por exemplo. Adolescente, como nós no passado, quando o adolescente quer enganar os pais, ele consegue. Então não adianta você botar um aplicativo no celular do seu filho, que se ele quiser te enganar, ele vai usar o celular do colega que não tem o aplicativo, ele vai usar um outro celular, ele vai ter um celular talvez que você nem saiba, né? Muitos adolescentes têm celulares que o pai e a mãe não sabem, tem redes sociais que o pai e a mãe não sabem. Então, qual que é a dica de ouro que a gente dá para você que é pai e mãe? Diálogo com seu filho. O pai e a mãe que têm um contato, igual esses pais que estavam aqui antes, você vê o contato que eles têm, a sinestesia que eles têm com o filho, ou seja, encostar, ter contato físico com os filhos. Quando você tem um filho, você encosta nele, você beija o seu filho, às vezes você percebe até que ele está doente. Você sabe que a temperatura dele está diferente de ontem, porque você beijou, você sabe. Então o pai e a mãe que tem essa relação muito próxima com o filho, percebe coisas. Então, se você voltar a dialogar com seus filhos, a conversar com seu filho e ter essa proximidade com o teu filho novamente, você vai dialogar com ele, inclusive, você vai perceber, você vai ter o seu tirocínio, vai te falar, opa, tem alguma coisa errada com meu filho. Por onde que ele está navegando na internet? E não é só na internet, daí é uma questão também do mundo real. Se ele está sofrendo algum tipo de situação de violência fora da internet, você vai perceber, você vai observar seu filho, você vai ver que ele mudou o comportamento, ele se entristeceu, ele começou a usar roupas que fora do padrão de anteriormente, vai começar a usar roupa de manga comprida, roupa que tampa o corpo dele, touca, uma série de coisas que vão te mostrar que algo está errado. Só que para você perceber isso, você tem que olhar para o teu filho, você tem que conversar com seu filho, você tem que abraçar, você tem que sentir a temperatura do seu filho, porque do contrário não adianta botar aplicativo, não adianta nada. Marcos, eu vou criar um nome fictício aqui. Ângela. Nesse exato momento, a Ângela está sofrendo uma pressão na internet, sendo chantageada. Ela não sabe o que fazer. Está desesperada. Agora você vai falar o que você, Ângela, tem que fazer. Isso aí é típico a situação do cyberbullying, né? É um fenômeno que está acontecendo muito grande aí, principalmente no âmbito escolar, né? As escolas estão precisando muito desse apoio nosso. O cyberbullying é uma situação, principalmente entre adolescentes, em que existe isso que o Edilson está falando. De um lado, um adolescente, vítima, e do outro, um adolescente infrator, que está cometendo um crime contra a SDK. Está fazendo uma chantagem, ele tem um vídeo dessa pessoa, dessa Ângela, uma foto, algo, vamos dizer assim, comprometedor, que ela não quer que seja exposto, ou seja, ela vai ser chantageada porque ele tem essa informação dessa menina. Esse caso, onde há dois adolescentes e um é o autor, ele não compete ao Nucria, porque apesar de ter uma vítima menor de idade aqui, o autor ele é maior. E aqui em Maringá existe uma delegacia especializada quando o autor também é menor, que é a delegacia do adolescente.
Nesse caso, você que é a vítima, você pode fazer a denúncia no Disque 100, no Disque 125 ou na própria delegacia do adolescente, que é ali na Mandacaru. Papai e mamãe pega você, leva lá, faz o boletim, entrega todas as evidências, os prints das conversas, se é no Instagram, por exemplo, o arrobinha lá, o perfil completinho, tá? Para que a polícia investigue e identifique esse autor, se ele é uma pessoa anônima. Mas a Ângela, ela tá preocupada. Ela tem que denunciar, mas tá com medo de falar com os pais. E você vai falar assim, Ângela, faça isso. Porque, de repente, ela pode estar falando, eu tenho que denunciar ele, mas tem medo que ele faça alguma coisa com meus pais. O que você falaria para ela? Olha, Ângela, se você se calar, você está privilegiando o autor. Ele não vai sofrer as consequências, ele não vai ser identificado e o seu sofrimento, ele não vai acabar. Então, infelizmente, é uma decisão difícil para você tomar, mas ela precisa ser tomada. Se você tem alguma dificuldade para falar com os seus pais, seja lá por alguma razão, qual seja ela, procure outros caminhos. Você pode procurar o conselho tutelar, você pode fazer você mesma a denúncia anônima, ligar no 125, no Disque 100, e de repente você vai ter algum apoio. Infelizmente ou felizmente, em algum momento o pai e a mãe vai ter que comparecer, vai ter que tomar ciência daquilo ali. Mas se existe essa impossibilidade de você dialogar com os pais, então tente esse caminho. Conselho tutelar, de repente, é um caminho bacana de você seguir. Todas as Ângelas do nosso Brasil, não vacilem. Procure, denuncie, não deixe que uma coisa atrapalhe. Porque começa pequenininho, quando percebe, vira uma montanha. Sim. E, como ele falou muito bem, o Marcos, parabéns. Comunicar-se, converse muito com os pais. Mas a internet, ela é um mundo em que acontecem os crimes também, né? Os crimes presentes e precisa ser averiguado. Como que funciona o seu trabalho no dia a dia? A investigação de tal pessoa, você já procura as pessoas que já têm mandatos ou muitas vezes começa a investigar uma situação que está em curso? Não, os mandados, eles já são de investigações que já se encerraram. Sim. Ele faz parte do nosso dia a dia. Então, eu tenho nós, investigadores, nós temos os nossos trabalhos de investigação e também nós criamos ali no Nucria, com a autorização da doutora Karen, um núcleo de inteligência que é focado no cumprimento de mandados de prisão. Mas a investigação em si, quando ela está na sua fase inicial, eu vou dar exemplos, então, aqui para o pessoal entender, principalmente para os pais e mães que estão deixando os filhos na internet, tá? Isso aqui é uma janela, uma porta para um mundo que, às vezes, o pai e a mãe também não conhecem. Então, vai a dica para vocês. Hoje, o que está acontecendo na internet? Nossos filhos, eles estão jogando muito, né? Eles estão a hiperexposição na internet através dos joguinhos. Então, eles estão jogando muito. O abusador, predador, ele procura a criança onde? Onde ela está. E onde que ela está hoje? Nos jogos de internet. Lá dentro dos jogos, papai e mamãe, e também adolescentes e crianças, esse predador, ele vai se aproximar de vocês de uma forma muito sutil. Ele não vai pegar e vai começar uma conversa já pedindo fotos e vídeos. Ele vai se passar por criança e adolescente dentro do jogo que você está jogando, vai se aproximar, vai conversar, vai jogar com vocês, isso vai acontecer durante uma semana, um mês ou 2 meses, o tempo que ele achar que é conveniente para ele. Essa é a primeira fase do ataque. Ele estreitou um relacionamento com a vítima, que ele entendeu, essa eu já posso ir para a segunda fase do ataque, ele vai para a segunda fase do ataque. Qual que é? Ele vai para outra plataforma. Plataformas onde há possibilidade de trocas de mensagem, de trocas de imagens, trocas de vídeos, ligações de vídeo, ligações de áudio, ou seja, Discord, Zange, próprio WhatsApp, Telegram e por aí vai. Estando nessas outras plataformas, inicia-se a segunda fase do ataque. Ali ele vai se aproximar ainda mais dessa criança. Ele está se passando por alguém da mesma... Se é uma menina, por exemplo, ele também está se passando por uma menina. Então ele vai conversar como uma menina, ele vai escrever errado como uma menina de 10 anos, de 9 anos, porque ele tem que convencer de que ele é uma criança. E ele vai começar
a praticar o ataque. Como é que começa um ataque? Por exemplo, existem várias formas. Vou falar um, que é muito extenso. Como ele está se passando por menina, ele pode mandar uma mensagem para a vítima dizendo: olha, eu tenho 10 anos e os meus seios eles não cresceram. Olha só, veja aí você. E manda uma foto. Só que não é dele, não é dela, não é dessa pessoa. É uma foto de uma possível outra vítima que ele tem essa imagem. E ele manda para a criança. A criança, em verdade, amiga, porque aí já são amigas, né? Verdade, amiga, o meu está maior que o seu, ou o meu está menor que o seu, ou o meu isso, o meu aquilo. Aí o predador do outro lado, você não manda uma foto? Ela vai mandar porque ela já recebeu. Então, assim, é uma engenharia social que é feita que vai convencer a vítima que é mandar. E ela manda. E aí começa essa troca. E aí no outro dia, eu vou me filmar tomando banho, vê aí. Aí manda um vídeo dela tomando banho. Agora manda um seu. E aí começa essas trocas. E a criança que está aqui, a vítima, adolescente ou criança, ela não percebe que ela está sendo vítima de um predador. Ela acha que ela está simplesmente conversando com a amiguinha do outro lado. Então, isso que você, pai, tem que conversar com o seu filho, falar exatamente isso que eu estou falando. Grava esse pedaço aí e mostra pro teu filho, chama ele, é assim que funciona um ataque de um predador de internet. A tecnologia tem sido um forte aliado a vocês, investigadores. Sim, sim. Mas esses, eu não sei encontrar uma palavra para denominar esses animais, né? Eles também usam a tecnologia. Isso. E é uma corrida constante, cada vez mais. Você acha que precisamos aí ter alguma coisa que faça com que haja uma penalidade muito maior, alguma coisa? Ou você acha que... Como que está essa questão da tecnologia? Ela está conseguindo chegar onde é necessário? Ou do outro lado eles estão mais equipados? A tecnologia ela é uma faca de dois gumes, né? Ela serve tanto para nós investigarmos e chegarmos à autoria desses crimes, mas ela também serve para esses autores praticarem os seus crimes, né? Ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. A questão da lei, ela até não acho que ela é branda. As penas que a gente percebe aí quando a gente vai cumprir esses mandados de prisão, as sentenças, elas são relativamente altas. 15 anos, 20, 30 anos, dependendo do grau ali da predação que essa criança sofreu, o adolescente. Então, assim, são penas bem altas. Mas a gente precisa usar a tecnologia, igual nós estamos usando aqui, a tecnologia da transmissão, para fazer chegar esse conhecimento aos pais e principalmente aos adolescentes. Essa tecnologia que a gente está usando aqui nesse momento, microfone, câmera, internet, essa é uma tecnologia muito poderosa para eles, para os autores, né, para os predadores, mas também para nós, a partir do momento que a gente leva esse conhecimento. O adolescente que escutou isso que nós falamos aqui, desse passo a passo para uma predação, quando ele estiver nessa situação, talvez ele perceba, falou, opa, eu assisti um podcast, uma entrevista que o policial falou que começa ali no jogo, dali vai pro Discord, não sei o quê. Talvez a gente salve uma criança de ser vítima. Então a tecnologia está nos ajudando bastante nesse sentido. Me diga uma coisa, classe social, esses abusadores, esses covardes, vamos colocar, acho que aí encontrei uma palavra legal, esses covardes, né? Esses vermes, acho que a palavra cabe melhor aí. Eles têm uma classe social específica? São mais da classe média, mais da classe alta? Como que é? São mais homens, mulheres, idosos ou não? No mundo, no universo online, os homens jovens são a maioria, porque domina a tecnologia de internet. No mundo aqui offline, no mundo da vida, do dia a dia ali, são homens também de mais idade. O recorde que nós temos ali no Nucria, dessas 48 prisões, por exemplo, que nós temos em Maringá, só nesse ano, acho que uns 70%, 80% desses presos são pessoas de mais de 50 anos, vodrastos e padrastos. Não estou aqui para demonizar o vodrasto e o padrasto, mas uma dica de ouro, mais uma para vocês que estão nos assistindo. Vovó que ficou viúva ou mamãe que ficou viúva. Quando você encontra um novo parceiro e coloca ele dentro da sua casa, você tem que entender uma coisa. Ele pode ser o melhor padrasto do mundo e o melhor vodrasto do mundo. Acho até que essa é a regra.
Só que existem as exceções. Você pode colocar dentro da sua casa alguém que não tem envolvimento emocional com o seu neto, não tem envolvimento emocional com o seu filho. E se ele tem um distúrbio, um transtorno pedofílico, por exemplo, na primeira oportunidade, quem que ele vai predar? A criança que está próxima dele, a criança que confia nele e a criança que nós confiamos. As pessoas que nós prendemos aqui em Maringá, difícil nenhuma delas que a gente olhou no olho no momento da prisão, você pensou assim, nós como policiais, esse cara não seria capaz de fazer isso. Esse cara que eu estou prendendo aqui agora, eu deixaria meu filho com ele. São pessoas extremamente educadas, mansas, pessoas que você leva para a prisão sentada no banco da frente, pessoas que não reagem, pessoas acima de qualquer suspeita. Então, assim, é difícil até a gente ter essa previsão de quem que vai cometer esse delito. Então, é importante que você, papai, mãe, vovó, esteja atento a quem você coloca dentro da sua casa. As 3 últimas perguntas. É parar, eu acho que essa é a dica boa, né? Eu só estou experimentando falar alguma coisa. É parar de achar que as coisas só acontecem do lado de lá, com o vizinho, com as pessoas distantes. Pode acontecer também na sua casa. Correto? 100% correto. E vai acontecer. Se não acontecer com você, vai acontecer com alguém da sua rua, vai acontecer com alguém da escola do seu filho. Eu tive uma situação agora recente que chegou uma demanda para nós lá, extremamente complexa, extremamente agressiva, de um predador extremamente cruel de internet, que naquele primeiro momento eu falei, não, esse cara não é de Maringá, mas esse cara aqui, ele já predou 200 meninas, ele fez umas coisas que nem dá para falar aqui, absurdas. E a hora que eu comecei a papirar aquilo ali, investigar aquilo ali, o cara era meu vizinho, morava 2 quadras da minha casa, e ele já tinha feito uma devassa na internet, feito 200, palavras dele, inclusive, 200 vítimas na internet, vítimas de uma situação que, não sei nem se dá para falar aqui, ele fazia com que meninas se cortassem, Mutilavam. se mutilassem, escrevesse o nome dele na parede, e essas meninas, pelos vídeos que a gente analisou, elas estavam dentro de casa, no banheiro de casa, e provavelmente os pais na sala assistindo televisão. Então eles conseguem invadir o lar de uma criança, fazer com que ela se mutile dentro da própria casa, debaixo dos olhos dos pais. Então veja a gravidade do caso. A penúltima pergunta. Você tem 25 anos de profissão. Tem te surpreendido? Todo dia. E esse é um caso que eu me surpreendi. A gente pensa assim, isso só acontece nos Estados Unidos, um negócio desse. Não, estava acontecendo a 2 casas da minha. As surpresas vêm a todos os dias. A gente nunca imagina, a gente nunca acredita que o ser humano é capaz de fazer algumas coisas que a gente vê ali. Marcos, se você pudesse voltar agora, quando tinha 10 anos de idade, né? E fosse olhar o futuro, o que você falaria do seu futuro? Olha, eu ia começar a me preparar antes. Eu vejo que eu sempre tive a vontade de ser policial, comecei nessa vida muito novo, fiz o concurso com 18 anos. Esse mundo é muito cruel e eu teria começado a me preparar para ele há muito mais tempo. Psicologicamente, como que uma pessoa que trabalha com tantas coisas assim, que envolve crianças, adolescentes, como que anda a cabeça? Como que você consegue controlar aí a questão psicológica, que é difícil? É difícil. Eu falo para meus colegas, ainda bem que eu vim para o Nucria praticamente no final da carreira. Já era para eu ter me aposentado há pouco tempo, mas eu estou no final da carreira praticamente, então toda essa escola que a polícia me deu, ela me preparou emocionalmente para o que eu estou vendo ali no Nucria. Agora o microfone é seu. Eu quero que você fale para a comunidade de Maringá o que você quiser. É com você, Marcos. Maringá, você que está nos assistindo, essa batalha que nós estamos enfrentando, onde as crianças e adolescentes são vítimas, ela não pode ser só da polícia. A partir do momento que você leva o caso para a polícia, o dano já está causado. O efeito colateral já está instalado, o trauma emocional nos seus filhos, nos seus netos já está instaurado. Então você, pai, mãe, responsável por uma criança, você precisa entrar nessa batalha com a gente. Você precisa entender o que é o mundo que eles estão vivendo dentro da internet. Não dá mais para não ter internet. Não dá mais para que eles não acessem a internet. Mas vocês precisam estar atentos, vocês precisam aprender o que rola dentro da internet
para proteger os filhos e netos e todas as crianças que estão ao seu redor. Isso é um dever de todos. E se precisar, denuncie através do 125, que é um disque denúncia da cidade, e o disque 100, que é nacional, que vai ser filtrado e mandado para nós, se for da nossa atribuição. Seus agradecimentos finais. Agradeço a oportunidade por estar vindo aqui falar com você, maringaense, tentar colocar na cabeça de vocês tudo que está acontecendo na nossa cidade. Não acontece só nos Estados Unidos, só na Bahia, só no Ceará. No seu bairro, na escola do seu filho, isso está acontecendo. E a gente precisa que você se conscientize disso. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Durante 30 minutos conversamos aqui com o Marcos, investigador, inspetor, que falou da segurança na internet. Você é responsável, viu? Pelos seus filhos, então faça isso prevalecer. Mas a palavra mágica, né, Marcos? É comunicação e prevenção. Exatamente. Então, Marcos, como que é a palavra mágica? Comunicação e prevenção. É ele falando, e ele entende muito bem. Gostaria de agradecer ao pessoal da Nuclia, agradecer a todos aí que gentilmente acompanharam o programa e tiveram a oportunidade de ouvir um pouco o que o Marcos falou, porque ele tem muita coisa para falar. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, por ter disposto o seu tempo para vir aqui conversar e passar para a comunidade essa utilidade pública. Sim. Essencial, fundamental e importante. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe e fiquemos com Deus.